Bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui reunidos para fazer o nosso Evangelho no Lar, nossa atividade aqui na Casa Bezerra de Menezes. Eu me chamo Sabrina, sou trabalhadora da casa, e nós vamos iniciar a tarefa com uma prece. Então, fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, buscando dentro de nós a harmonia, a paz interior, para que se acenda em nós a possibilidade de novos ensinamentos, aquietando nossa mente, nosso espírito, para buscar uma conexão mais elevada com a espiritualidade superior que está sempre à nossa disposição. Sentindo essa energia do bem, essa energia positiva, nos conectando, vamos pedir que possamos ter um momento de reflexão, de aprendizado, de lucidez e agradecer pela possibilidade de estarmos encarnados, vivendo nossas experiências e crescendo em direção a sermos espíritos melhores, espíritos mais evoluídos nessa caminhada de propagação e irmandade do Cristo. Que assim seja. Então, meus queridos, nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. Nós vamos aqui conversar sobre o item 5, 6, 7, que fala sobre quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Nesse item, a gente tem um questionamento bem interessante e que tem grande importância nesse momento que estamos vivendo hoje. Eu vou ler um trechinho aqui para a gente poder conversar e dialogar um pouquinho sobre esse tema. Vamos, então, lembrar, lá na Galileia, Jesus reunido, retornando à sua casa, procuram eles os parentes, os familiares de sangue, os familiares consanguíneos. E querem conversar com ele pedindo um alento, pedindo um amparo. E ele responde assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele faz essa pergunta ao povo e, perpassando o olhar por todos, vamos imaginar, olha que beleza, está Jesus lá, perpassando o olhar por todas as pessoas que estão assentados a seu derredor, e diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha irmã e esse é minha mãe. Marcos, então, capítulo 3, versículo de 20 a 35. E Mateus, capítulo 12, 46, versículo 46 a 50. Nessa fala de Jesus que questiona: quem são meus irmãos? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Jesus está chamando a atenção de que todo aquele que está seguindo a vontade de Deus, que está encarnado, desencarnado, mas que está seguindo o propósito evolutivo de irmandade, o propósito evolutivo que entende que todos estamos na mesma jornada evolutiva, esses são meus irmãos, esses são meu pai, esses são minha mãe. Jesus está dizendo aqui para nós que cada ser, seja ele encarnado, seja desencarnado, e aí vamos além da humanidade, cada ser vivo é meu irmão, é minha irmã. Porque todos somos irmãos perante Deus. Que beleza que é se conseguirmos fazer o exercício de nos olharmos como irmãos. De nos olharmos como seres que estão na mesma jornada, na mesma caminhada, esse sentimento de irmandade, esse sentimento de parceria, de um com o todo. E nesse momento que a gente está vivendo hoje, onde que muitas vezes a gente precisa ficar em casa, e nem sempre o ficar em casa, ficar em período de quarentena, é por mim, mas é pelo meu familiar, é pelo meu pai, é pela minha mãe, e às vezes por aquele desconhecido que
pode se beneficiar com o meu cuidado, ou pode se prejudicar com o meu descuido. Então, olha que importante exercício de humanidade, de irmandade que estamos tendo, todos nós, que fazer nesse momento. Quando a gente se preocupa em tomar um cuidado por mim, eu estou tomando um cuidado por todos. Aí a gente pode pensar assim, tá, mas por que então essa irmandade? Por que não a gente entender o nosso irmão como aquele que é da minha família? Por que a gente pensar assim, bom, minha família é aquela que veio comigo, é aquela onde está o meu pai, minha mãe consanguíneo. Jesus está dizendo para nós que essa irmandade, ela está em nome de uma lei maior. Tem uma passagemzinha nesse capítulo que vai dizer assim, ó, a doutrina, e aí que a gente não está falando somente da doutrina espírita, nós estamos falando da doutrina de Jesus, tem por base principal pedra angular. O que é pedra angular? Pedra fundamental, é a base de tudo. Tem como pedra angular a lei de amor e de caridade. Quando a gente diz amor e caridade, pensando em Jesus, ele fazia diferença entre uma pessoa e outra? Jesus trazia uma diferença entre uma pessoa que tinha cometido um delito e uma pessoa que era temente a Deus, devoto a Deus? Ele fazia diferença? Jesus escolhia a quem fazer, a quem doar o pão, a quem fazer a caridade? Não fazia diferença. Não fazia diferença porque não há diferença. Quando a gente olha um irmão e pensa assim, bom, talvez esse não seja tão merecedor. Às vezes a gente faz, às vezes nós fazemos comentários, pensamentos como esse. Eu acho que aquele ali não merece. Aquele sujeito não merece. Mas quem sou eu para julgar o que é merecido ou não é merecido para alguém? Quem é merecedor? Em que momento ou que necessidades ou que experiências aquele sujeito fez que eu sei ou deixo de saber para poder fazer um julgamento? Eu não tenho condições, nem informações, nem conhecimento de toda a trajetória daquele espírito para fazer um julgamento. Então, o nosso exercício é amar e oferecer, a estender a mão a todos, sem olhar a quem, sem questionar de onde vem, de quem é, do que se trata. Jesus também fala sobre a caridade. O que é essa caridade? A caridade é a gente estar à disposição do amor, da fraternidade. Estar à disposição de auxílio, estar à disposição de contribuir. Nessa caminhada evolutiva que todos nós estamos fadados pela benevolência de Deus, nessa caminhada de sermos espíritos melhores, ajudar uns aos outros é um exercício de tamanha importância. Não é por acaso que viemos num grupo familiar. No grupo familiar é onde a gente faz o maior exercício de bondade e de doação. Quantas vezes temos que deixar de lado a nossa necessidade para auxiliar o nosso irmão? Claro que, seguindo a doutrina de Jesus, teríamos que ter esse exercício com todo o irmão de caminhada, que seria toda a humanidade. Mas pelo nosso nível evolutivo e pelas nossas capacidades no momento, nós precisamos fazer o exercício em casa. Esse exercício de olhar o nosso irmão, nosso familiar, nosso pai, nossa mãe, com benevolência. Não é por acaso que viemos agrupados para fazer esse exercício com propriedade, com prática diária, dia a dia, noite a noite. Um dia depois do outro, exercitando o amor, a solidariedade e a caridade. Em casa, fazemos o exercício maior. Não porque ali vem o maior desafio, porque o desafio está em todo lugar. O exercício da benevolência, da bondade divina, está em todo lugar, seja dentro de casa, seja fora de casa, seja no trabalho, seja em qualquer relação. Inclusive a relação conosco mesmo, né?
O maior desafio é a gente se relacionar com a gente mesmo. Então, no exercício familiar é onde a gente tem a prática diária. Prática diária rotineira, consistente. Ali, todos os dias, com aquele que eu não devo fugir, não posso fugir e não é necessário, não é relevante. Ali tem um exercício diário de treino de amor. Aquele exercício que me faz ter um pouco mais de paciência, que me faz ter o exercício de não julgar. Porque ali eu tenho informações, daí eu posso pensar assim, bom, mas eu conheço meu filho há tantos anos. Conheço aos olhos desta encarnação. Conheço aos olhos desse momento. Mas se eu pensar na vidas sucessivas, no período onde que se segue a evolução do espírito, não, isso eu não conheço. Tudo que permeia aquele pensamento, aquele ser, não é de meu conhecimento. Então, ainda que eu diga, eu conheço esse ser, eu conheço, é meu filho nesse tempo e ainda é um ser singular e individual. É um ser que tem as suas decisões, os seus pensamentos, suas escolhas, suas necessidades. No lar, é onde a gente tem um grande exercício. Jesus não deixava nenhuma situação e nenhuma oportunidade de ensinar. E a gente tem dentro da nossa casa uma oportunidade de ensino e de auxílio bastante importante. Quando a gente se reúne em família para sentar e conversar e dialogar e trocar algumas ideias, é um momento de aprendizado. E é um momento onde a gente tem a oportunidade de ampliar a nossa intimidade. E é na intimidade que a gente trabalha as nossas maiores mazelas. Um exercício que pode trazer o benefício de ter um diálogo harmonioso e benevolente é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, para quem não conhece, é uma atividade que vem antiga. Lembrem que Jesus se reunia com o povo, seja em qualquer lugar, embaixo de uma oliveira, à roda de uma mesa, à volta de uma mesa, se reunia para conversar. Então, o Evangelho no Lar, falar sobre as mensagens do Cristo, é uma atividade bastante antiga. Aí a gente tem, nesse momento onde a gente se reúne, um exercício de reflexão sobre os ensinamentos mais profundos da humanidade, os ensinamentos de Jesus. A recomendação é que, nesse momento que a gente se reúne, a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, ou se não tiveres o Evangelho, pode ser a Bíblia, pode ser uma mensagem, se reúna com sua família, com aqueles que tiverem à disposição naquele momento, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Nos reunimos, abrimos ao aleatório, ou abrimos em sequência o Evangelho, e fazemos uma leitura assim como eu fiz. Uma leitura onde a gente possa fazer uma reflexão. Pode-se ler um pedacinho, pode-se ler um trechinho, e aí a gente vai conversar sobre o Evangelho. Assim como fizemos aqui neste momento. Fazemos uma leitura, fazemos um diálogo. Podemos também colocar um copo d'água, assim como temos aqui um copinho d'água. A gente coloca um copo de água por quê? Porque a espiritualidade superior vem até o nosso lar nesse momento do Evangelho. Vem até a nossa casa. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não vejo, eu não sinto. Mas nós confiamos, nós acreditamos. E já foi dito por Jesus que onde estiver um ou mais em meu nome, assim eu estarei. Então, quando a gente está fazendo o Evangelho no lar, a gente tem a oportunidade de receber Jesus na nossa casa. Essa espiritualidade superior, ela chega ao nosso lar, trazendo bondade, benevolência, fazendo a asepsia, a limpeza energética da nossa casa. E sim, cuidando do nosso corpo. Nessa água que a gente coloca sobre a mesa ou coloca perto de nós, a espiritualidade colocará o remédio necessário para que a gente possa receber tudo que nos é necessário para a nossa saúde do corpo e do espírito.
Fazemos uma leitura, conversamos e fazemos um fechamento com uma prece. Conversamos em voz alta para que todos os espíritos que ali reunidos, encarnados e desencarnados, possam se beneficiar deste momento. Então, nessa hora do Evangelho, é a hora onde a gente se encontra com o amor e faz a caridade de propagar as energias do bem no nosso lar e a tudo que está em nosso derredor. Podemos mentalizar nossos amigos, nossos familiares, nosso bairro e nosso planeta que está precisando de tanta ajuda. Então, assim como no Evangelho no lar, na casa de cada um de vocês, na casa de cada um de nós vamos fazer a prece de encerramento nesse momento. Então, fechando nossos olhos, nós vamos agradecer por este momento de reflexão, esse momento onde podemos falar em nome do Cristo, pensar como Jesus, exercitar o amor e a caridade. E para isso vamos propagar essa energia do bem, essa energia de amor que fizemos neste momento. Vamos enviar para todos os nossos irmãos de caminhada, para todos os nossos conhecidos, amigos, para toda a humanidade que está precisando de um alento, de um amparo neste momento. Percebemos nossa energia do corpo emanando para tudo, para todos, trazendo o bem para essa atmosfera de amor e de luz que é o nosso planeta. Que possamos seguir mais confiantes na bondade do Cristo e exercitando todos os dias a nossa bondade e caridade aqui na Terra. Que assim seja.